Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vem cá, saiu agora a prova do primeiro exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 2020. Prova que foi realizada agora no dia 9 de junho de 2019. Pois é, eu vou fazer aqui a resolução de algumas questões envolvendo biologia, beleza? Espero que vocês gostem. A prova ficou maravilhosa, muito bem feita. Meus parabéns à Estadual do Rio de Janeiro. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Pessoal, vamos fazer aqui a questão 35, beleza? Questão 35, leia comigo, ó. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu duas divisões mitóticas, originando 4 células filhas ao final. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é... Ok, galera, vocês têm que saber o seguinte... Para duplicar o DNA, para que então faça sentido a divisão celular chamada mitose, é preciso compreender que a replicação é semi-conservativa. Então acompanha aqui no esquema. Veja bem, eu construí aqui um DNA hipotético, na qual eu coloquei as bases nitrogenadas que eu quis, beleza? Então veja bem, numa fita eu tenho A, G, T, C, C e A. E na outra fita eu tenho T, C, A, G, G, T. É importante você saber que A é complementar ao T, adenina com timina, enquanto que G de guanina é complementar à citosina, beleza? Percebam que eu coloquei o C de citosina em vermelho, para fazer uma alusão que a citosina é radioativa. Após a primeira divisão celular, eu tenho duas células filhas, claro, cada uma com uma molécula de DNA. Como a duplicação do DNA é semi-conservativa, perceba aqui, não sei se você consegue ver as cores, eu tenho uma fita em preta e eu tenho uma fita em vermelha. A fita preta é a fita velha e a fita vermelha é a fita nova. Essa fita vermelha não possui base nitrogenada de citosina radioativa, apenas a fita velha. E agora eu tenho uma segunda divisão celular, uma segunda mitose, e eu vou ter 4 moléculas de DNAs. Evidentemente, cada molécula em uma célula. Perceba que eu tenho uma fita preta, uma fita vermelha, formando uma molécula de DNA. Eu tenho fita vermelha, formando outra molécula de DNA. Fita vermelha, formando outra molécula de DNA. Fita vermelha, fita preta. E somente as fitas pretas terão a citosina radioativa. Logo, das 4 células formadas ao final, apenas 2 delas terão citosina radioativa. Portanto, a resposta correta aqui é a letra B. Questão 37. A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y, Z. Todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada uma. Então você tem a tabela aqui e vocês percebem que o fragmento de DNA com maior porcentagem de timina é o fragmento Z. E aquele que tem a menor porcentagem de timina é o fragmento W. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e com a mesma temperatura inicial. No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Bom, então você, aluno, precisa entender que a adenina se liga à timina por 2 ligações de hidrogênio, e guanina se liga à citosina por 3 ligações de hidrogênio. É claro que para romper as 3 ligações entre guanina e citosina, gasta uma maior quantidade, uma maior energia. Desnaturação é um procedimento muito comum que nós escutamos falar em proteínas, na qual ele perde a sua forma.
Agora analise o que seria uma desnaturação da molécula de DNA. Consiste em romper as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio que estavam unindo as duas fitas antiparalelas, separando-as. Agora nesse lado aqui eu tenho o seguinte, ó, a porcentagem de timina, que também deve ser igual à porcentagem de adenina, é menor e maior segundo W, X, Y, Z. Logo, no fragmento W, que eu tenho a menor porcentagem de timina e também de adenina, eu tenho que ter a maior porcentagem de guanina e de citosina. Veja bem, para dar 100% no fragmento W, eu tenho 10% de timina e, consequentemente, eu tenho 10% de adenina. Uma vez que você deve conhecer a relação de Chargaff. E já que eu tenho menos timina no fragmento de DNA W, eu tenho mais guanina e citosina. Logo, eu vou gastar mais energia para desnaturar o fragmento W. Resposta correta é a letra A. Questão 41. A questão 41 vai falar sobre evolucionismo. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado de... Então nós vamos falar de evolucionismo, lembrando que nós temos lamarckismo, darwinismo e teoria moderna ou sintética da evolução. Enquanto que no lamarckismo nós usamos os termos uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, para Charles Darwin usamos o termo seleção natural. Só que Darwin não sabia explicar a genética. Darwin desconhecia a genética ao seu tempo, apesar que Gregor Mendel ele é contemporâneo a Darwin. Mais tarde, no século seguinte, no século XX, a teoria de Darwin foi retomada, agregando alguns conceitos genéticos a ela. Esses conceitos genéticos são baseados em mutações e também em recombinações gênicas. Portanto, galera, a resposta correta aqui é a letra D, hereditariedade, porque combina com genética, ok? Questão 43. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Muito bem, falando de fisiologia humana, nós estamos falando agora de sistema nervoso. O sistema nervoso ele é subdividido em central e periférico. O sistema nervoso central basicamente compreende o encéfalo, porção que tem cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e mais a medula espinhal, então, ou medula raquidiana. Já o sistema nervoso periférico compreende basicamente os nervos cranianos e os nervos raquidianos. O sistema nervoso periférico ele ainda é subdividido em simpático e parasimpático. O que seria a terminologia sistema nervoso autônomo? Aquele sistema nervoso involuntário. O simpático ele libera um neurotransmissor chamado noradrenalina, enquanto que o parasimpático libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. Noradrenalina é um neurotransmissor. Uma glândula encontrada acima do rim, chamada de suprarrenal, libera adrenalina. De qualquer maneira, tanto o hormônio adrenalina quanto o neurotransmissor noradrenalina vão provocar o quê? Dilatação da pupila, a boca fica seca, interrompe os movimentos peristálticos, provoca taquicardia e aumenta o fluxo sanguíneo com consumo de glicogênio e transformação em glicose. Assim sendo, o que vai diminuir com a ação desse hormônio? D. Diminui o peristaltismo intestinal? Perfeito, galera. Resposta correta aqui é a letra D. Espero que você tenha gostado dessas revisões aqui. Conheça meu canal, para mim é muito importante você estar por aqui e inscreva-se nele ativando o sininho de notificações. Um abraço para vocês, um beijo, tchau galera!